Agora o nosso Cabo Bruto vai falar, vamos orar agora por ele, para ele mandar a mensagem de Papai do Céu. Senhor, muito obrigado, Deus, por esse momento, Deus, muito obrigado por cada um que está aqui, Deus, estou muito feliz, Senhor, de ver meus companheiros de trabalho, que a gente faz tantos salvamentos, tantos socorros, Senhor, e cada um que tem uma história comigo boa, Deus, muito obrigado, Pai, que agora o Senhor possa estar abençoando a vida do Bruto, Senhor, que o Senhor possa passar a Tua palavra através da vida deles, Senhor, e aqueles que estão aqui, Senhor, possa estar de coração aberto, Senhor, que o Teu Espírito Santo, Deus, possa tocar, Deus, possa convencer, Deus, possa abraçar cada um aqui, Deus, com Seu amor, Deus, e com a Tua salvação, Deus. É que eu te peço, eu te agradeço por tudo, Senhor, em nome de Jesus, amém. Valeu. Boa noite, tudo bem? Que bom. A Mariana está comentando, né, que muita gente está comentando, né, 5 mil comentários no vídeo. O meu Instagram tem milhares de mensagens e eu vou respondendo o pessoal, né, tava respondendo. E é engraçado, né, uma pessoa ou outra chegou para mim, caraca, seu Instagram deve estar bombando, deve ter um monte de mulher te mandando mensagem. Aí eu falei, cara, para vocês entenderem, eu tenho visto todas as mensagens, são as pessoas assim, cara, Deus é muito bom, glória a Deus pela sua vida, que incrível que você fez, pô, que legal o que está acontecendo. O outro cara falou, minha esposa não para de falar de você, que bom que eu não sou ciumento, sabe? Tem mensagens assim das pessoas exaltando a Deus por tudo isso. E eu fico muito feliz porque é exatamente isso o que aconteceu naquele dia. Para vocês terem ideia, na minha igreja, né? A minha igreja é a Igreja Reencontro, fica na Avenida Central ali perto do Estúdio IN. E na minha igreja tem um costume, todo domingo sorteia um nome. E aquele nome que sai no sorteio, a igreja toda ora por aquela pessoa. E aí o engraçado é que na semana anterior do salvamento, saiu o meu nome no sorteio. E a igreja toda estava orando por mim, né? Mal sabia a gente que na quarta-feira da outra semana ia acontecer esse evento. E no dia do salvamento, na quarta-feira de manhã, o mar estava com tamanho, a gente foi dar um treino, e aí eu gravei uma story no meu celular, botei uma foto, um vídeo, né, com minha nadadeira e o mar de Itacoatiara atrás, e coloquei uma música que estava no meu coração naquele dia, que eu estava com ela na minha mente, louvando a Deus. E essa música, ela dizia o seguinte: se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona para respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Tem gente que vai dizer que isso é uma coincidência, mas eu acredito na deusidência. Isso aqui já era algo que estava no meu coração e foi justamente o que aconteceu naquele dia ali. Eu estar naquele lugar, na hora certa, ter feito o que eu fiz, de uma maneira que eu só pensei em salvar aquela vida, e Deus cuidou de me passar por aquelas águas ali, por aquelas pedras, para a glória dele. Que bom. E essa mensagem surgiu disso, né? Desse momento, de uma conversa, de um áudio que eu tive com meu amigo Thales, e ele me mandou um áudio. Eu falei, caraca, esse áudio resume tudo que eu estava querendo compartilhar. E ele está num texto na Bíblia, no Evangelho de Mateus, capítulo 4, do versículo 18 ao 20. Eu vou ler aqui esses 2 versículos e vocês acompanham aí, acho que já está aí, beleza. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e o seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus, sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo momento, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Pessoal, esse aqui é o início do momento em que Jesus, que estava aqui na terra como a gente está agora, ele veio aqui na terra. Esse é o início que Jesus estava começando a sua missão, o ministério dele. E aí ele convida algumas pessoas para se tornarem seus discípulos. E ele chega nesses pescadores e fala, pô, segue-me. Aí os caras, beleza, largaram tudo e seguiram Jesus. Mas eles não sabiam quem era Jesus naquele ponto ali. E quem foi que ele chamou?
Jesus chamou pescadores. Foram os primeiros que ele chamou. Quem são os pescadores? Homens simples. Homens que talvez nem tenham estudo. Talvez nem tenham, como fala o pessoal lá no quartel, quarta série fraca, né? Aquele cara que nem tem estudo, aprendeu, talvez com o pai, a olhar o céu, a olhar o mar, e aí lançar rede e pescar. Mas não era uma pessoa cheia de estudo, com muita inteligência. Eram homens simples, pescadores. Mas Jesus viu algo naqueles pescadores. Ele via algo neles que talvez nem eles mesmos viam neles. E quem somos nós, cada um de vocês? Somos pessoas simples, somos pessoas que estamos aqui, estamos vivendo, temos nosso trabalho, temos nossas vidas. E quem era Jesus para aqueles caras? Jesus era um estranho. Chegou ali, falou, pô, me segue. Os caras, beleza. Imagina você no seu trabalho. Você está lá, você está na sua casa, chega um cara e fala, me segue, Loveras. Aí ele fala assim, beleza. Larga o resto de tudo, é nadadeira e sai para seguir o cara. Você imagina essa cena? Como é que você larga tudo e segue uma pessoa que você nem conhece? E era isso que aconteceu aqui. Então ele não conhecia, mas ele seguiu. Mas também não foi algo do acaso, né? Os pescadores, Pedro, né, o irmão dele, eles eram judeus. Os judeus tinham uma esperança. A esperança de que viria um Messias, viria alguém para libertar eles. Libertar eles do Império Romano, ou do que fosse, né? Tinha isso na mente deles. Então, toda essa parte aqui, ó, do Antigo Testamento, da Bíblia, toda essa parte aqui, ela está falando de que vai vir um Messias, vai vir alguém. E toda essa parte aqui do Novo Testamento, ela diz, ele veio, é Jesus. Mas aqueles caras não sabiam. E a cultura da época era, tem um mestre e o mestre tem seus discípulos. E o que é que Jesus fez? Vou criar meus discípulos. Chamou os caras, eles falaram o quê? Beleza, vamos seguir esse mestre aí, vamos seguir esse cara. Mas eles não sabiam que era Jesus, que era o Messias. Então, Deus, né, você pode pensar assim, caraca, que doideira, mas às vezes tem uma frase que as pessoas repetem, Deus escreve certo por linhas tortas. Não é isso. Deus escreve certo por linhas certas. Ele não escreve aleatoriamente, sabe? As coisas não acontecem aqui por acaso. Eu ter estado naquele lugar, naquele momento, e ter ido fazer aquele salvamento, não foi o acaso. O Bruno ter entrado, ter me ajudado, quando ele chegou foi um suspiro para mim. Isso não foi um acaso, porque Deus ele tem um propósito certo para cada um de nós. Você pode achar que não, mas Deus tem um propósito na sua vida, um plano específico, algo para a sua vida. Você não está sumido. É o mundo inteiro, milhões de pessoas. Não, Ele te enxerga nesse momento, onde você está sentado, Ele sabe o que você está passando, porque Ele é Deus, Ele que te criou. Ele vê algo em nós, que às vezes nem nós mesmos vemos. Como é que eu vou saber? Só se eu seguir. Se eu seguir Ele, Ele vai me mostrar. E foi o que foi acontecendo na vida de Pedro. Muitas vezes a gente demora a entender algumas coisas na nossa vida, né? O propósito de porquê a gente está aqui, o que é que a gente está fazendo. Às vezes Deus nos chama para uma missão e parece que outras coisas acontecem. E o primeiro ponto aqui que eu estou falando, que nós podemos ter na nossa mente, é que Deus nos chama para uma missão. Cada um de vocês tem uma missão. Cada um de vocês tem um propósito para estar aqui. Para estar aqui fazendo o que vocês estão fazendo. E muitas vezes algumas pessoas vão dizer, a minha missão, ela não é muito grande. A minha missão é ser dona de casa. Eu fico em casa, cuidando dos meus filhos, e meu marido vai trabalhar. Ou a minha missão, poxa, eu só sou uma pessoa que está aqui varrendo a rua. Então, às vezes, a gente mesmo acha que as nossas missões, elas são ruins, são pequenas. Mas não, se Deus te chamou para fazer isso, essa missão é honrosa. O que você está fazendo realmente vale a pena, se você enxergar dessa forma. Porque é mais importante estar fazendo o que Deus quer que você faça, do que estar fazendo até uma coisa muito linda, talvez o que eu fiz, e não ser o que Deus queria que você estivesse fazendo. E aí a gente se sente menor. Muitas vezes a gente se menospreza. Eu não sou uma pessoa de grandes coisas. Eu não sou muito... Eu não sei falar em público. Eu me sinto muito mal. Eu não sei fazer essas coisas. Tem pessoas melhores do que eu para fazer essas coisas. A gente vai se minimizando, colocando num local, num lugar que não é nosso. Porque a gente olha para nós mesmos
e se vê como uma pessoa abaixo das outras. Se coloca nesse sentimento. Quem sou eu? Eu já pensei assim na minha vida uma vez também. Eu já trabalhei um tempo como missionário, eu sou músico, toco bateria. E eu falava assim, cara, tem milhares de pessoas que tocam bateria melhor do que eu. Eu só toco um pouquinho, mas estou aqui fazendo o meu trabalho, minha missão. E eu tinha esse sentimento. Não, cara, por que eu tô falando? Olha aquele cara tocando, olha aquele outro lá. Pô, cara, você toca pra caraca. Aquela coisa ali. Mas teve um certo momento que Deus falou comigo, um momento específico no meu trabalho lá, que eu estava como missionário tocando, que ele virou para mim e falou o seguinte: tem muitas pessoas melhores que você, mas isso que você está fazendo, só você poderia estar fazendo. Porque eu quero que você faça, porque eu quero que, a coisa que eu quero que você faça é do jeito que você faz. Eu ouvi aquilo, foi libertador para mim. Porque aquilo que você faz é o que você precisa fazer, porque Deus quer que você faça, Ele quer te usar do teu jeito, da maneira que você fala, do sua personalidade, a personalidade que você tem. Pedro era um cara explosivo. Jesus falou, vem aqui, né? Vem aqui. Jesus estava andando sobre as águas. Pedro falou, pô, vou até você. Ele, então vem. Então era um cara que era desse jeito, e Deus queria um cara desse jeito. Tem pessoas que são mais fleumáticas, e cada um, ele vai usar de uma forma. Então não pense que você não pode ser usado por Deus. Todos vocês podem, e estão sendo usados por Deus, de alguma maneira. Pode ser que você não tenha nada, mas Ele chamou um pescador. E se Ele chamou um pescador, Ele também pode te chamar nessa noite. Ele pode fazer isso, porque importa fazer o que Ele quer. Martin Luther King disse, eu tenho um sonho. E nessa noite eu queria dizer, eu tenho uma missão. E queria que você falasse isso comigo, eu tenho uma missão. Vocês têm uma missão também. Qual é essa missão? E a segunda lição que a gente pode aprender aqui é que se eu tenho uma missão, o ponto 2 é que eu preciso me preparar para essa missão, beleza? Eu preciso me preparar para ela, não dá para eu chegar na missão, beleza, agora eu vou lá, vou jogar, vou pular no mar, vou ajudar alguém. 16 brasileiros morrem afogados todos os dias. 2 deles são tentando ajudar uma outra pessoa, sem experiência. Pula na água para ajudar, morre junto. Por quê? Porque não se preparou. A gente precisa ser preparado para a missão. Então, qual é a missão que eu tenho para a minha vida? Preciso seguir Jesus. E a missão vai aparecer. E eu preciso me preparar. Então, eles caminharam com Jesus. Eles caminharam. Eram pescadores. Mas para onde Jesus ia, eles estavam com Jesus. Então, Jesus ia para o monte. Os caras estavam lá perto dele, os 12, ó, monte. Jesus ia orar. Eles estavam junto com Jesus. Jesus vai orar. Jesus vai comer. Aí os caras, pô, Jesus vai comer. Vamos comer junto com ele. Aí Jesus foi no banheiro. Não, no banheiro deixa ele ali, eu tô ligado. Beleza? Então aí Jesus foi no banheiro, eu estou aqui de olho, mas estou colado com ele. Então eles estavam caminhando com Jesus. Nessa caminhada, eles estavam sendo forjados para a missão que eles teriam mais à frente. Eles não sabiam, eles tinham dúvidas. O que está acontecendo? Será que esse cara é o Messias? Eu não sei, cara. Olha lá, ele está chamando o pessoal. Olha o que ele está fazendo. Aí Jesus estava pregando para uma multidão. 5.000 pessoas. Jesus pregando e os discípulos assim, caraca, está ficando tarde. A galera tá com fome, não tem ninguém, pô, não tem comida para eles. E Jesus pregando, e os caras preocupados com a comida. Aí alguém chegou, Senhor, libera esse povo aí, porque não temos como todo mundo alimentar. Aí Jesus falou, ô meu filho, e quanta comida nós temos? Aí ele olhou assim, 5 pães e 2 peixinhos, ó, aquele menino ali que trouxe, aquele feio ali, e os bonitos também. Aquele lá, ó, 5 pães e 2 peixes. Uma multidão de 5.000 pessoas. Aí Jesus virou para ele e falou, pode alimentar a multidão. A outro, que é isso, Jesus? Tá de brincadeira? Aqui não é Bolsa Família não, é mais de 5.000 pessoas. Aí Jesus disse, me dá aqui o pão e o peixe, me dá. Pegou o pão e o peixe, deu graças a Deus, virou para eles e falou, agora pode alimentar ele, pega os cestos. Sabe o que o pessoal comeu? Macfish. Foi pão e peixe para todo mundo. Macfish, delivery, o primeiro delivery. Pão e peixe, pega o cesto, as pessoas sendo alimentadas e ninguém sem entender nada. Cesto. Alimentou 5.000 pessoas e ainda sobrou 12 cestos. Olha a fartura. E os caras ficaram assim, cara, quem é esse cara? Como é que ele fez isso?
eu acho que ele é o Messias, eu acho que ele é o Salvador. E ali, eles foram entendendo a missão deles, foram entendendo quem era Jesus, caminhando com ele a cada momento. Eles foram sendo forjados através desses milagres, de tudo que eles estavam vendo. Jesus chamou muitas pessoas, ele não chamou só os 12. Tinha uma multidão junto de Jesus, muita gente. Chamou outras pessoas. Mas Jesus chegou assim, cara, me segue ali. Pô, vou te seguir. Mas deixa eu só lá em casa avisar minha mulher e depois eu volto. Não quero não. Porque ele te chamou, quando ele te chama, você diz sigo. Não tem outro momento. Então, ele chamou outras pessoas, não, deixa eu primeiro lá para apacentar minhas ovelhas. Não. E Jesus chamava muitas pessoas para estar com ele. E tinha uma multidão perto dele. Mas a multidão, ela estava vendo os milagres. Que massa! Ela estava vendo Jesus. Mas eles não estavam interessados em seguir Jesus. Eles estavam querendo ver o que estava acontecendo. Sabe por quê? Existem aqueles que querem, mas não podem. Existem aqueles que podem, mas não querem. Se Jesus te chama, se Ele te chama hoje, diga assim, eu quero, eu posso, eu te sigo. Diga isso. Não seja aquele cara da multidão que está ali, Quem é Jesus para você? É aquele cara que está ali, pô, Jesus é maneiro. Ô, cara massa. Está lá na Bíblia, o pessoal fala sobre ele. Profeta, né? Maneiro. É lá da igreja do Bruto lá, da igreja dele lá. Maneiro, Jesus. Isso era o papo da galera da multidão. Estava no oba-oba. Mas na hora de seguir Jesus, não estava seguindo ele de perto. Não estava junto com ele. Então, se ele te chama, aceite esse chamado. Os discípulos levaram 3 anos caminhando com Jesus. Até a crucificação. Foram 3 anos junto com Jesus, aprendendo, sendo forjado, sendo preparado para a missão. Você tem uma missão, você tem que se preparar para essa missão. E eles estavam sendo preparados, foram 3 anos. Eu levei 10 anos dentro da corporação para fazer um salvamento. E o pessoal fala, pô, maneiro, salvou. Quantas coisas a gente faz? Mas aquele era o momento certo. Eu levei 10 anos dentro da corporação, mas eu levei 39 anos vivendo a minha vida. E a minha característica é aquilo que ele queria usar. E a sua vida, do jeito que você passou, todas as coisas que você passou, são feitas para que você possa ser usado de uma maneira que só você pode ser usado. Só você pode ser usado. Pode ter muitos outros, mas Deus quer usar você para uma missão específica, para um propósito. Foram 10 anos, então a experiência, a técnica, a capacidade física, é verdade. Tudo isso faz diferença. Inclusive a fé. Porque aquele pulo foi um ato de fé e de coragem. Porque eu sei, se eu morresse, para onde eu vou. E essa certeza me tira todo o medo. Tem um certo medo, mas não é um medo da morte. Eu já tive medo da morte. Mas depois que eu descobri que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, Ele sendo a vida, eu não precisava mais ter medo da morte. E quando a gente aceita essa missão, começa a caminhar com Jesus, Ele nos leva a missões maiores. Para que a gente possa fazer coisas maiores. Para que isso possa render mais glória para Ele. E é isso que Ele fez e está nos olhos de vocês. Vocês estão vendo isso. Não tem como não ver Deus nisso tudo. Deus, Ele não quer o seu dinheiro. Pense nisso. Deus não está nem aí para o seu dinheiro. Ele não está nem aí para a roupa que você está usando. Eu estou de short, eu estou de sandália. Ele não está nem aí porque eu sou careca. Entendeu? Eu queria ter cabelo, mas eu não tenho. Já tive meu momento. O cabelo batia aqui, furava a onda, o cabelo escorria aqui, Dudu, Agora eu não sinto nada, é só a lembrança. Entendeu? Só a lembrança. Até me perdi o que eu estava falando. Mas Deus quer usar você dessa forma. Ele não quer isso. Ele não quer seu dinheiro, não está interessado na tua roupa. Sabe no que Ele está interessado? No teu coração. Qual é a motivação que você faz as coisas? É uma motivação certa? Não é para você aparecer, a glória vir para você. Você é o cara. Que bom que você fez. Mas tudo que a gente recebe vem das mãos dele. Tudo que a gente tem, a roupa, o carro, tudo. Sabe o que Ele quer? Obediência. Ele quer que você só obedeça, só siga Ele. E o terceiro ponto que a gente pode aprender aqui
chegando mais para o fim desse momento da mensagem, é que Ele te chama para uma missão, a gente precisa se preparar para essa missão, e aí Ele te usa para a glória dEle, amém? Quando você fala amém, você quer dizer assim, assim seja, você concorda. Ele te usa para a glória dEle, Ele te chama, Ele te prepara, Ele te usa. Se você está pronto, você vai ser usado, e vai ser como uma flecha certa. Mas se você não se preparar e não estiver pronto, você vai perder o momento e a oportunidade vai passar. E tem muitas oportunidades passando na sua vida para você fazer diferença na sua família. Aí você está ocupado no seu trabalho, mas você está se estressando com outras coisas. No seu dia a dia, com os seus amigos. E se você não está preparado, não se preparou para a missão, isso passa. Esse momento passa. Você perde ali o momento, como diz na teologia o Zeitgeist, você perde ali aquele espírito do momento que você poderia ser usado de uma maneira incrível, mas você não estava preparado. E na nossa profissão não estar preparado pode ser o quê? O risco da minha vida e de uma outra pessoa. Porque se eu não estivesse preparado também, eu talvez não conseguiria chegar na Mariana. E talvez nesse momento teriam 4 crianças órfãs. Mas Deus, Ele usou um servo simples, com uma missão e que estava preparado na hora certa. E muitas vezes, a gente pode ser usado, mas a gente está com a nossa vida emperrada. Sabe, você está com uma missão, você quer ser usado, você está se preparando, mas a sua vida parece que não anda. Vocês já sentiram isso? Parece que a tua vida, ela tá meio que... as coisas não acontecem. Parece que o negócio não está funcionando. Sabe por quê? Às vezes, a gente precisa perder algumas coisas. A gente precisa perder algumas pessoas. Relacionamentos precisam acabar às vezes. Infelizmente. É uma coisa ruim. Relacionamentos precisam acabar. Você talvez tenha que ser demitido de um trabalho e você fala, perdi meu trabalho. Às vezes você precisa ser demitido de um trabalho para que algo novo, algo bom, algo de Deus possa acontecer na sua vida. E às vezes você está preso naquilo. Aquilo está te agarrando. E você precisa se libertar daquele negócio. Às vezes é uma transferência, você é transferido e você fala, meu Deus, mas aquilo ali vai ser bom para a tua vida. Sabe por quê? Essas coisas ruins acontecem, mas a gente não consegue enxergar todo o quadro. Porque a gente só tem 2 olhos aqui, a gente não consegue pensar. No momento que acontecem coisas ruins, é ruim. Ai, que saco. É ruim, eu não quero viver isso. Mas Deus está te forjando também nas coisas ruins. Para que você possa viver uma coisa nova. E cumprir a missão que Ele tem para a sua vida. Então, quando acontecer uma coisa ruim, não fica chateado não, beleza? Fica, mas caraca, o que é que está acontecendo com a minha vida? Pensa, Deus tem um propósito em todas as coisas. E essas coisas nos acontecem todos os dias. Mas sabe o que Deus tem para nós? Deus tem para nós um novo mundo, um outro lugar que vai além desse plano aqui. Deus, Ele tem uma esperança para todos que creem nele. Todos que creem em Jesus esperam estar num lugar muito melhor que esse. É um lugar que não vai ter choro, que não vai ter lágrimas, que não vai ter dor, que não vai ter sofrimento, que não vai ter nada disso. É um lugar eterno na presença de Deus, que vai rolar altas ondas. Você vai pegar uma onda sozinho, sem ninguém te atrapalhar, Dudu. Ninguém vai te atrapalhar. Você vai pegar uma, vai pegar 2, você não vai ficar entediado, você não vai se cansar, e vai ter outra onda diferente, e ela é só sua. Você vai ter café quente toda hora, aquele cafezinho pronto, melhor grão, entendeu? Eu vou ter Pepsi Black, que eu gosto muito, muita Pepsi, mas também se tiver Coca-Cola normal, não engorda, entendeu? Esse é o céu, é coisa boa, não tem coisa ruim, é só coisa boa, é assim como eu penso, vai ser muito maneiro. Mas a gente está aqui para uma missão ainda. Estamos aqui numa missão. E a gente vai chegar nesse lugar se a gente crê em Jesus. E esse lugar existe, ele é real.
Porque quando eu olho para esse salvamento que aconteceu, eu vejo como se tudo tivesse sido um momento para que Deus fosse exaltado e vocês pudessem estar aqui juntos nesse momento. Sem esse salvamento, vocês não estariam aqui agora. Eu não estaria aqui falando. Eu não estaria feliz de ver tanta gente querida aqui, que, eu amo muito. Que o Bruno também, que a gente está aqui. Mas Deus faz algumas coisas ruins acontecerem, mas o final não foi triste. Para que a gente pudesse estar aqui e glorificar o nome dEle. E vocês estarem ouvindo essa mensagem que é de Deus, não é minha. Porque Deus está preocupado com a salvação de vidas. É isso que Ele está preocupado, é a salvação de vidas, para a glória dEle. É a salvação de vidas porque é isso que Ele pensa. Ele salvou ela, a família dela, outras pessoas. Recebi mensagens que até agora eu não consigo responder, mas pessoas que falaram: eu tentei me suicidar essa semana, um bombeiro me salvou. Eu falei: Deus tem um plano na sua vida. Várias mensagens eu recebi e eu estou tentando responder. E Ele está preocupado com a salvação de vidas e é isso que é o propósito. Uma missão, se preparar para a salvação de vidas. A primeira pergunta da Confissão de Fé de Westminster, ela diz o seguinte: qual é o fim principal do homem? Ou seja, por que você está aqui? E a resposta que diz é: o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. É glorificar a Deus e se alegrar para sempre na presença de Deus, nesse lugar que eu acabei de falar para vocês. Mas às vezes a gente está fazendo algo certo, mas pelos motivos errados. Os nossos desejos, nossa motivação, ela não está alinhada com os planos de Deus. E aí você começa a se frustrar, as coisas começam a dar errado e você não consegue entender por quê. Aqui no culto, teve uma pergunta na chamada do culto, de um outro folder que vocês fizeram aqui na igreja. E lá tinha uma pergunta que dizia assim: você daria sua própria vida para salvar alguém? E aí convidava aqui para o culto. E a resposta é que Jesus fez isso. Ele deu a própria vida para a salvação das pessoas, para a salvação de cada um de vocês. E para finalizar, vamos ver aqui o Atos 2,14. Atos 2,14, Jesus fez isso. Ele deu a vida dele para a salvação de pessoas. Aqui em Atos 2,14, sabe o que aconteceu? Os discípulos todos viveram com Jesus por 3 anos. Pedro viveu com Jesus por 3 anos. E depois de 3 anos, Jesus virou para eles e falou: galera, valeu, estou indo embora, vou partir. Os caras: como assim você vai embora? Não, vai viajar, depois você volta. E ele estava falando: não, vou morrer. Ele sabia, porque Jesus veio para cá com uma missão. E ele tinha que cumprir a missão dele. E a missão dele era a morte dele para a salvação de vidas. Salvação de vidas para a eternidade, para além desse mundo. E ele disse: estou indo. E aí Jesus morre. Os discípulos ficam atordoados. Pedro fica: meu Deus, o que está acontecendo aqui, Senhor? Você não pode morrer. Aí o pessoal prende Jesus. Aí ele pega uma espada e corta a orelha do cara. Aí Jesus fala: que é isso, cara? Tá maluco? Desde quando a gente pega em espada? Entendeu? Não mata, não faz isso não, cara. Eu tenho que ir embora mesmo, eu tenho que morrer. Mas Jesus morre. E se acabasse ali, seria triste para todos vocês e para mim também. Mas ele morre e ao terceiro dia ele ressuscita. E ressuscitar é voltar para cá com o corpo, o mesmo corpo. Ele tinha marca nas mãos, os discípulos pegaram. Jesus apareceu depois para mais de 500 pessoas. E aqui nesse momento que eu vou ler esse texto, Jesus sobe aos céus e diz: vou voltar, vamos surfar altas ondas lá no céu, já já. Já está demorando um pouco, né? Mas vai ser já já. E aí os discípulos são capacitados pelo Espírito Santo para começar essa missão de divulgar a mensagem do Evangelho, que é essa que eu estou falando para vocês. Então em Atos 2, aconteceu um tumulto, as pessoas estão sem entender nada o que está acontecendo, e aí Pedro, aquele pescador, se levanta, aquele cara iletrado, se levanta diante de uma multidão de mais de 5.000 pessoas e começa a falar com aquela multidão, a fazer aquilo que ele viu o mestre dele fazer. E ele fala o seguinte, olha lá, versículo 14:
Então Pedro levantou-se com os 11 e em alta voz dirigiu-se à multidão: homens da Judéia e todos que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar-lhes isto. Ouçam com atenção. Ouçam com atenção. E ele começa a falar com aquelas pessoas. Versículo 23. Este homem, ele está falando de Jesus. Vamos ler assim, ó. Jesus lhes foi entregue por um propósito. Ouçam. Um propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. E vocês, com a ajuda de homens perversos, mataram ele, pregando numa cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. E aí a gente pula aqui para o versículo 36. Portanto, que todo Israel fique certo disso. Esse Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando eles ouviram isso, eles ficaram atordoados. O que faremos? E Pedro disse: arrependam-se cada um de vocês, sejam batizados em nome de Jesus, para que vocês tenham o perdão dos pecados e recebam o dom do Espírito, pois a promessa é para vocês, seus filhos, e para todos vocês que estão me ouvindo agora aqui, para todos, quando o Senhor, o nosso Deus, chamar vocês. Com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles: salvem-se dessa geração corrompida, sigam Jesus. Os que aceitaram essa mensagem naquele dia foram batizados. E foi um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Então, aquele pescador simples pregou para muita gente, depois que ele foi preparado para aquela missão. E 3.000 pessoas aceitaram aquela mensagem e começou essa divulgação do evangelho que está até hoje. O mesmo Pedro foi morto, pegaram ele e quiseram crucificar ele, num certo momento da vida dele, que ele sabia. E quando foram crucificar ele, sabe o que ele disse? Não me crucifiquem igual o meu Senhor. Me botem de cabeça para baixo. E a história da igreja diz que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, porque não queria ser morto igual a Jesus. E é isso que Deus fez. A hora é agora. Agora é a hora de vocês cumprirem a sua missão. Você que está me ouvindo aqui. Pedro agora era o cara que foi corajoso naquele momento, porque ele estava pronto para aquele momento. Foi forjado para aquele momento. E você? O que é que você está fazendo da sua vida hoje? Você acorda todo dia, na sua rotina. O que é que você está fazendo da sua vida hoje? Você sabe qual é a missão que Deus tem para você? Você está se preparando para essa missão? Para cumprir o seu propósito? Como um pai de família, como um trabalhador, como alguém que está estudando? Se você está na escola, então você estuda, seja o melhor. Tente fazer o melhor para Deus com aquilo que você tem. Se é estudar, estude. Se é alguma aula que você faz, seja o melhor, faça aquilo. Como é que está a sua vida nesse momento? Quando Deus nos chama, pode ser que a gente tenha medo. Caraca, o que vai acontecer com a minha vida se eu aceito esse convite de Jesus? Mas esse Deus que chama a gente é o mesmo Deus que nos livra de qualquer pecado, de qualquer morte, de qualquer missão. Esse Deus é o Deus que está descrito aqui em Isaías 43, que é um versículo dos que eu mais amo na Bíblia, que fala o seguinte: se você tem medo, ouve isso aqui, que é que Deus faz. Não tema, pois eu o resgatei. Eu chamei pelo nome, você é meu. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Está escrito aqui, ó. Quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Ele está cuidando de você. Quando você andar através do fogo, não se queimará. Eu acho que esse texto é sobre um bombeiro, né? Sobre bombeiro, eu acho. Falou de água, falou de rio, falou de fogo, não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas, pois eu sou o Senhor, seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Não tenha medo, esse é o nosso Deus. Ele cuida de você, Ele está preocupado com você, Ele tem um propósito na sua vida, Ele continua fazendo milagres, Ele continua.
Nessa noite Jesus te chama também para uma missão. Ele te chama. Se Ele fala para você hoje, segue-me, qual é a sua resposta? Eu não fiz aquele salvamento sozinho. Graças a Deus o Bruno pulou na água. Graças a Deus o Bruno estava lá para me dar um suporte. A importância da gente trabalhar junto. Na hora que eu precisei foi essencial. Porque nem sempre a gente está bem. Mas naquele dia eu estava bem, a gente estava bem. E na vida cristã é assim também. Nem sempre a gente vai estar bem. A gente não sabe como é que vai ser as coisas. Por isso a importância da gente estar com uma outra pessoa. E com uma outra pessoa que está com a mesma missão e com o mesmo propósito. E quando tem mais pessoas com essa mesma missão, a gente chama isso de igreja. Essa é a importância da igreja. É um estar junto do outro dando suporte. Porque eu sou bom? Eu sou melhor que vocês? Não! Eu continuo errando, pecando. Meus amigos que trabalham comigo sabem. Eu sou falho também. Mas eu estou tentando acertar. Estou tentando fazer a minha missão. Estou caminhando. É isso que Deus quer. Essa caminhada juntos. Todos juntos. Por isso que tem várias igrejas. Porque tem uma que você não gosta. Mas tem outra que você vai gostar. E aí você vai visitando. E você fala que gostei daqui. Beleza, por quê? Você gostou daquelas pessoas. Aquelas pessoas, você se identificou. A igreja são as pessoas. Pessoas que seguem Jesus, cheias de erros, querendo melhorar, cumprindo a missão e apoiando um ao outro nessa nossa luta do dia a dia. Por isso, para finalizar aqui, Jesus te chama. Hoje Jesus te chama, Ele tem um plano na sua vida. Ele te chama para uma missão que só você pode fazer. Ele quer te usar para a glória dele. Chega aí, pessoal. Se nessa noite a gente consegue ver isso, consegue sentir isso, Jesus me chamando. Jesus me chamou quando eu tinha 18 anos. E a vida cristã ela é dinâmica. Tem hora que você está bem, tem hora que você está mal. E você está sempre junto com outros. E hoje Jesus te chama. Ele quer te usar para a glória dele. Ele tem um plano na vida de cada um de nós. E se você deseja isso, se você aceita esse convite de Jesus e aí, segue-me. Se você aceita esse convite e quer assumir um compromisso com Ele, como seu Senhor, seu Salvador, mas não é só para alguém que nunca aceitou um convite de Jesus. Sabe, Jesus também nos chama para um momento de renovar nosso compromisso, a nossa aliança com Ele. Às vezes a gente está meio fraco na nossa fé, não está bem. Cara, eu quero caminhar forte de novo, eu quero animar, quero fazer isso. Esse mesmo convite é para você também, para que você possa renovar o seu compromisso com Deus hoje. E se você quer seguir, eu queria pedir que todos fechassem nossos olhos. Eu vou fazer uma oração. Agora ninguém olha para ninguém, é você e Deus. Você fecha os seus olhos e você pensa em Jesus. Ele está aqui, Ele está presente. Ele é um Deus vivo. Embora nossos olhos não possam enxergar Ele ainda. E se você aceita o convite dEle, coloca a mão no seu peito. Se você aceita o convite dEle de renovar esse compromisso, coloca a mão no seu peito. Repete essa oração comigo. Jesus, na sua mente mesmo. Se você quiser falar, você fala: Jesus, eu preciso do Senhor. Eu abro a porta da minha vida. Eu o recebo como meu Senhor, meu Salvador. Renova a minha aliança contigo. Perdoa os meus pecados. Eu sou falho, mas eu quero acertar. Me faz ser a pessoa que você deseja que eu seja, para cumprir a missão que você tem para mim. Eu quero fazer o que o Senhor deseja. E é no teu nome, Jesus, que eu oro. Assim seja. Amém e amém. Vamos ouvir esse louvor aí que faz todo sentido. Que Jesus abençoe a gente. Amém.
Gostaria de convidar vocês a se colocarem de pé. Vamos cantar essa canção adorando ao Senhor. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Louve isso, diga. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha canção e o meu louvor. Declare isso. Declare isso bem forte para ele, diga.